Olá, a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre a tua família. Passando rapidamente aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração e por favor, fique comigo até o final, porque você vai gostar muito dessa palavra e vai te edificar bastante. João capítulo 14, a partir do versículo de número 27, Jesus disse assim: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Nesse versículo é claro que vamos perceber que Jesus está fazendo referência a dois tipos de paz. A primeira paz, a paz que ele dá. A segunda paz é a paz que o mundo dá. Jesus está fazendo separação entre uma coisa e outra. Quando nós abrimos o nosso dicionário, encontramos a seguinte definição para a paz: relação harmoniosa entre pessoas que não estão em conflito, concórdia, acordos. Na busca pela paz, instituições foram levantadas e criadas pelo homem a fim de alcançar esse tão buscado objetivo. De todas essas instituições, a que mais destaca entre elas é a mais conhecida de todos, a instituição que foi criada na Conferência de São Francisco, a ONU, a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo e caráter tem como princípio zelar pela paz entre países, entre povos e nações. Uma organização que se preocupa com questões políticas, financeiras, culturais e assim tentando constantemente conseguir harmonizar as relações entre povos e países. Mas assim como outras instituições no passado, ao longo da história, foram registradas, também os seus fracassos aconteceram, não alcançaram o teu sonhado propósito, não conseguiram atingir o óbvio, que era lutar e conseguir conquistar entre os povos uma paz que pudesse durar eternamente. Não estou aqui para criticar a ONU, não estou aqui para criticar essa organização, porque cujo objetivo é um objetivo bom, porém, assim como outras organizações que foram levantadas pelo ser humano a fim de alcançar a paz tão sonhada, todas elas falharam. Todas elas conseguiram, de repente, em um momento, um acordo de paz entre países, entre povos e nações, mas esse acordo foi rompido por alguma razão. E isto nós presenciamos ao longo dos anos, nós presenciamos ao longo da história. Não é de se admirar que você saiba ou traga na memória alguns conflitos que você leu no livro de história, sempre alguma coisa que acaba tirando a paz, trazendo perturbação. Porém, nós temos vivenciado ainda coisas piores do que essa. Pessoas que estão perturbadas. Conflito entre brancos e negros, a discriminação nas escolas, a discriminação na sociedade, a discriminação nas ruas. Então o conflito parece fazer parte do DNA humano. O conflito segue a história do ser humano. Mas quando eu faço aqui menção às duas qualidades de paz que Jesus está falando, quando Jesus refere isso aos discípulos, claro que ele faz essa menção porque os discípulos já estavam acostumados com os acordos de paz que as nações têm feito entre si, os acordos de paz que a sociedade e os governos têm feito. De repente essa paz tem sido anulada por alguma razão. E Jesus ele vai dizer: a paz que eu vos dou não é como o mundo a dá. Eu quero te falar algo da parte de Deus. Eu quero aqui aproveitar para esmiuçar esse versículo de número 27 do capítulo 14 de João, para falar para você sobre três coisas importantes que Jesus traz à vida do ser humano. Primeiro, ele restaura a paz com Deus. Quando o pecado passou a fazer parte da história humana, o ser humano começou agora a caminhar em direção oposta a Deus. O ser humano começou a distanciar de Deus e se tornou inimigo de Deus. Sendo inimigo de Deus, não tendo paz com Deus, é impossível que o ser humano se sinta completo. Mas Jesus ele veio para restaurar essa paz entre o homem e Deus por meio do seu sacrifício. Então, a primeira coisa importante que quero destacar é a paz entre o homem e Deus. E é uma paz que, uma vez concedida, jamais quebrada, a menos que você queira. Segundo,
o que nós precisamos entender é que o ser humano, uma vez que ele foi contaminado pelo pecado, ele tem como tendência natural ser inimigo das pessoas. Ele tem como tendência natural ser inimigo da família, tem como tendência natural ser inimigo do povo, tem como tendência natural ser uma pessoa egoísta, tem como tendência natural ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, tem como tendência natural adquirir para si toda a personalidade em que afasta as pessoas, em que faz com que a inimizade cresça. Mas quando Jesus vem, ele estabelece sobre os seus discípulos mandamentos, e esses mandamentos têm como princípio, têm como objetivo unir as pessoas, têm como objetivo quebrar a parede da separação que existe entre pessoas e pessoas, ensinar pessoas a tratarem as pessoas com respeito, ensinar as pessoas a tratar uma ou outra com dignidade, embora as pessoas tenham suas falhas. Essas falhas possam vir trazer atrito entre pessoas. Jesus ensinou o princípio do perdão. E o terceiro tipo de paz que Jesus nos dá é a paz com nós mesmos. Não sei se você já vivenciou, se você já passou por isso, em não ter paz consigo mesmo. Não ter paz consigo mesmo é estar brigado com sua própria consciência. Não ter paz consigo mesmo é estar brigado consigo mesmo. E isto Jesus muda uma vez que é estabelecida a paz com Deus, uma vez que é estabelecida a paz com o próximo, uma vez que é estabelecida a paz com nós mesmos, não precisamos de mais nada nesse mundo para sermos felizes, porque a paz, ela é a base da felicidade. Qualquer pessoa que está em paz, ela está feliz. Qualquer pessoa que está em paz, ela está alegre. É por isso que as pessoas têm a mania de dizer: me deixe em paz, não tire a minha paz. Por quê? Porque nós sabemos que sempre que a pessoa está em paz, ela está bem, ela está em harmonia, ela está alegre, ela está feliz. E em Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. O coração quer ter paz, deixa Jesus entrar na sua vida, porque a paz que ele dá não é como o mundo a dá. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre o teu coração, em nome de Jesus.